CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. No quarto domingo, a gente sempre faz o nosso Evangelho no Lar, então não teremos à tarde, às 17 horas, o livro Memórias de um Suicida. Então fizemos algumas mudanças, perdoe-nos não ter avisado antes, até por acesso ao público. Estamos estudando então, de 9 às 10, o livro Memórias de um Suicida. E de 8 às 9, como fez a Adilane com a Carmen, o livro do nosso irmão Caibá, estudando as parábolas de Jesus. A Adilane vai ler o Evangelho e a gente inicia no capítulo que paramos semana passada. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O item 13. Mundos de expiações e de provas. Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Não, você pode fazer. Jesus, é em teu nome mais uma vez que nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita. Rogamos a tua proteção, a proteção dos nossos guias espirituais, a proteção do altivo e dos espíritos responsáveis por este trabalho a nos inspirar, a Dona Ivone, o Camilo, Leon Denis, para que juntos possamos compreender melhor a vida espiritual no plano dos suicidas. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão a Deus acima de tudo, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, semana passada, a Carmen que fez a aula, e ela parou, ela leu bastante, no capítulo 19, o homem velho. O homem velho. Capítulo 19, o homem velho. E ele veio falando de alguns quem foi o Aníbal de Silas, né, o Epaminondas, e alguns espíritos, quem foi Chopin, enfim. E nós paramos aqui, não contávamos. Aí eu pergunto, Carmen, vamos continuar onde você parou ou começa o capítulo 19?
neste horário. Isso. Não contávamos, porém, com empeço. Enfim, eu vou começar aqui o capítulo 19, eu não vou ler todo não. E vou pular lá para onde a Carmen passou. Voltamos à Terra muitas vezes, está aqui na página 447, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos, desde os primórdios do ano de 1906. Então, esse grupo de suicidas que se dedicou ao aprofundamento iniciático dos estudos, que já foi dado todas as matérias lá nos capítulos anteriores, dando ênfase ao Evangelho de Jesus, eles vinham à Terra, tinham a liberdade de vir à Terra fazer visitas. E aqui na Terra, eles tinham a oportunidade de ser útil aos encarnados. Aí continua aqui. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes. Então era aqui que eles iriam colocar em prática o que eles aprendiam nessa universidade, lá na colônia Maria de Nazaré. Porquanto, tendo de viver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Está bem claro, Carlos? Eu tenho que ler, não tem jeito. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, um dos instrutores, eles tiveram 3 instrutores, o Aníbal de Silas, o Epaminondas de Vigo e o Soriomar. Então eram 3 espíritos elevadíssimos que já vinham há milênios nas pegadas, né, do Cristo, antes, depois do Cristo, mas antes do Cristo já vinham com a filosofia. Por exemplo, o Aníbal de Silas foi uma daquelas criancinhas que viveu com Jesus. Quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, foi um daqueles que Jesus botou no colo. Mas tendo por assistente prático a experiência secular de Soriomar, dilatamos as lides beneficentes iniciadas sob a direção de Teócrito. Então Soriomar foi filósofo, foi discípulo de Platão, de Sócrates, de Platão, enfim, de Platão, né? Conheceu esses filósofos todos, então com um cabedal de conhecimento enorme. Todos os 3 vinham já se sacrificando em nome de Jesus após o Cristo aqui na Terra. E o nosso irmão Teócrito era o diretor hospitalar da nossa colônia Maria de Nazaré. Eles não faziam mais parte do hospital, já tinham tido alta. Mas ele cita o nome de Teócrito aqui, nas lides da beneficência iniciada sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas, quer os deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em luta permanente no invisível. Então, a prática era ajudar, tanto encarnados como desencarnados. A nossa prática aqui na Casa Espírita, o objetivo é ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, para darmos as mãos uns aos outros. Desencarnar vai ter que fazer isso. Aí vai desencarnar e vai dizer, puxa vida, eu não fiz o que tinha que fazer lá na Terra. Aí a gente vai treinar para voltar, até a gente se dedicar a vida ao próximo. Aí o planeta vai melhorar. O planeta só vai melhorar quando a gente melhorar. Vai vir mundo de regeneração, tudo bem, mas se a gente não regenerar, a gente sai daqui. Só vai ficar aqui quem quiser se regenerar. Não necessariamente, nós já dissemos isso, você vai para um mundo inferior. Não, você vai para um outro, igual a Terra. Porque virão espíritos que serão comprometidos, já são comprometidos com a ajuda ao próximo. Então, para a gente ficar aqui, a gente precisamos ter esse comprometimento com Jesus, com o Evangelho
de Jesus. Servimos nos postos de emergência da colônia a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais, e integramos caravanas de socorros a infelizes suicidas, perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigília, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadores, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Então vocês vejam que vai todo mundo pro Vale dos Suicidas? Não. Muitos espíritos que debilmente se encontram, sempre ficam débeis. Há o momento da perturbação após a morte, e que essas falanges do mal os sequestram e os levam, ficando presos até por milênios, sofrendo. Então o suicídio não é opção para ninguém. O suicídio é uma ilusão. A gente sempre enfatiza isso. Não existe a morte. Os problemas continuam com o espírito, porque não é do corpo. E fragilizado com um ato criminoso contra si, caindo na mão dessas falanges, e olha o trabalho deles, virem devassar essas cavernas, esses lugares, prender esses obsessores, que além de obsessores, além de escravizar esses espíritos, eles induziam o suicídio a outras pessoas. Então eles vinham aqui com essa tarefa. Olha como trabalha o mundo invisível e como o homem é distraído. Você vê essas festas loucas, onde aqui pertinho tem uma, graças a Deus parou, né? Não parou nada, tá? Morreu um com overdose aí, né? Teve aí no noticiário. A gente vê os jovens ali se matando, morrendo de droga, cai na mão desses espíritos. Eles não têm a menor noção, jovens ali descamisados porque andam tudo sem camisa, né? E as mulheres de calcinha aí na rua, loucos, não sabem o que estão fazendo com eles. Aí essas falanges do mal estão de olho, esperando a oportunidade. Eles fizeram a prece antes de vir para cá. Servimos nos postos de emergência da colônia, a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré em suas filiais. Integramos caravanas de socorros a infelizes suicidas, perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigília, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espiríticas, mas verdadeiramente carecedores de socorro. Então, nessas reuniões nossas, eles vêm, nos assistem, nos ajudam, tanto quanto nós permitimos. E aqui a gente abre o coração para eles, porque estamos estudando sobre o suicídio. Invocamos Maria de Nazaré, a responsável pelaquela colônia, irmão Teócrito, todos esses, com os trabalhos que temos aqui junto aos irmãos suicidas. Devassamos prisões e hospitais, descobrimos desolados sertões brasileiros e africanos,
cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual, agora às voltas com testemunhos recuperadores, em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam. Não obstante, as fictícias glórias de que se cercavam. E por toda parte, onde existirem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelo infortúnio a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer por nossa vez o apostolado sublime da fraternidade. Então vocês estão vendo que eles não se restringiram a atender pessoas espíritas. O som tá bom? O som tá bom? E sim a todos os sofredores de todos os rincões do planeta, na África, na Ásia, aonde a miséria impera, insuflando pessoas caridosas a doar, né, a parte material que tanto eles necessitam, e em consequência de atos passados, e até mesmo nas casas bonitas. A gente visita pessoas tanto ali na comunidade como em condomínios de luxo. E a dor é a mesma. A dor é a mesma. É a ovelha perdida. A gente lamenta muito, a gente citou aqui do lado, o suicídio pelas drogas. É muito doloroso. Dependendo do estágio, né? A maioria que é acolhida lá na colônia Maria de Nazaré, eles vão para o manicômio, ficam enlouquecidos, feitos zumbis, em tratamento, aguardando uma oportunidade de retornar à Terra, porque não tem outra solução a não ser a reencarnação. E rezar muito por esses jovens. A Dona Ivone já pediu, rezar muito, porque se cair na mão de uma falange dessa, orar muito por eles. Outro crime praticado, que nós já atendemos aqui e diz que é dolorosíssimo, que ela pediu que orássemos muito, são os crimes de sequestro de jovens que são levados à prostituição. É uma coisa terrível e triste que nós sabemos, mas não se divulga tanto. Não se divulga. Vimos agora na ilha de Marajó algum noticiário triste, e pessoas negando. É o mundo que ela leu aqui. O que vocês não sabem já do mundo de provas e expiações? Não foi isso que a Dilane leu no Evangelho? É essa dor, é essa miséria, que no mundo de regeneração não deverá mais acontecer. Teremos dores, mas não desse tipo. A exploração sexual, a exploração através das drogas, a gente vê aí chefes de Estado, chefes de nações à frente de um cartel de drogas, movimentando isso, homens públicos à frente. É o mundo, é o fim, isso aí é o frangalho de um mundo podre, uma podridão. Homens porcos, como você leu aqui, homens porcos. Não tem outro adjetivo. Todos somos filhos de Deus. Porém, esses ainda estão focinhando a podridão.
em envoltórios deste ramo, e nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidade de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam, não obstante as fictícias glórias de que se cercavam. Então, eram lares bonitos, todo mundo achava muito bonito, cheio de glória, nomes considerados, mas que sofriam. E por toda parte, onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelo infortúnio a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprendíamos a exercer por nossa vez o apostolado sublime da fraternidade. Ostensivas por meio da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, olha só, ostensiva por meio da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras por ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, mais vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma e outra lágrima fosse enxuta, para que um e outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias, as sugestões santas da esperança, um e outro coração se aquecesse ao lume sagrado do amor e da fé, que igualmente aprendíamos a conceituar. Então eles se aproximavam por meio de colaboração mediúnica, olha os médiuns, para fins superiores, ocultas e obscuras. Quer dizer, através da intuição, através da inspiração, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor. Então eles se aproximavam para ajudar a enxugar lágrimas. E assim se multiplicou o trabalho de caridade deles, um trabalho anônimo, oculto. Quanto nós somos ajudados, o quanto somos ajudados e não temos a menor noção disso. O quanto a humanidade é ajudada, apesar de nós, apesar da nossa rebeldia, eles estão sempre ao nosso lado. Mais de uma vez, indóceis aflições nos surpreenderam ao contato dessas angústias alheias. Quer dizer, eles sentiam as aflições desses médios. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Olha, e era um currículo, isso fazia parte do currículo deles. O trabalho, botando em prática o trabalho, e tinham que fazer, se apresentar uma banca examinadora, trazendo o resultado dos seus trabalhos. Frequentemente, pois, produzíamos peças avançadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral como na ciência, romances, poemas, noticiários e etc.
Uma vez aprovados, estes trabalhos poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, porquanto instrutivos e educativos, convenientes, por isso mesmo, a sua regeneração. Então eles faziam trabalhos de poemas, tinham que escrever romances, noticiários, e podiam trazer aos homens, porque era de bom alvitre para nós, para a nossa regeneração. Então a gente aprendeu com a própria Ivone, lá na obra dela, Devassando o Invisível, sobre 3 qualidades do romance mediúnico. Todo romance mediúnico tem que ter 3 qualidades. Valendo o celular da Dilane. Vamos lá. Moral, educativo, outra com D. Doutrinário. Não ganhou porque eu dei cola do D. Salvou o telefone da Dilane. Doutrinário, educativo e moral. Moral, educativo e doutrinário. Tem que ter esse cunho. Todo romance mediúnico. Aí continua aqui o nosso. Eu estou lendo um pouco rápido, porque a nossa irmã fez esse estudo semana passada. Mas como começou o capítulo e nós trocamos o horário, reiniciamos. Mas tá bom, né? Estão entendendo bem? Onde é que nós estamos? Os dias consagrados aqui? A sua regeneração. E o faríamos pela operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia, ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria capaz de captar-nos as ideias a respeito de assuntos moralizadores ou instrutivos. E quando aprovados, repetiríamos a experiência até acordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões de arte de que não poderíamos prescindir. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança, legítimos certames de uma arte sagrada, a do bem. O encanto de tais reuniões se destacava, ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Não esqueçam que são ex-suicidas, hein? Esforçavam-se as vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes, indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán, Aníbal de Silas e Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental por meio de imagem das produções próprias. Quanto esforço para recuperar uma alma, quanto esforço, quanta elevação para que esses trânsfugas da lei se recuperem. Quanto amor Deus tem por nós. Nós não imaginamos o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor desses desprendidos espíritos junto a nós. De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acorriam bondosamente a reanimar-nos para o progresso, ativando em nossos corações humílimos o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltaram mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como Victor Hugo, Frédéric Chopin
este último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ativera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros, cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, por meio de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos assim ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrando a arte ou as belas letras às suas melhores energias mentais, traduzir sua música em imagens e narrações numa verdade atordoadora de temas, enquanto o gênio de Hugo mostrou em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador da mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a, olha aí, vão voltar, viu, ao mundo de regeneração, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza. Deslumbrava nossa sensibilidade até as lágrimas, atraindo-nos para a adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do evangelho da redenção e da ciência. Olha, a música, a arte, levando eles a Deus, o caminho de Deus, a beleza. Não é essa porcaria que a gente escuta desse ritmo tribal por aí, fazendo apologias a drogas. Não é isso, isso não é arte. Isso é um descaso à divindade, um descaso à sociedade, um descaso, um desrespeito. Era o pensamento do grande Hugo, vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores na epopeia do espírito através de migrações terrenas e estágios no invisível. O que vale dizer que também ele colaborava na obra de nossa reeducação. Surpreendeu-nos então a notícia ali ventilada de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na terra desde muitos séculos, partilhando da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito, pois, em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita, que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão em miríficas expansões de música arrebatadora, transportada da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real. Deu-nos o dramático poema das suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário, mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poeta inesquecível que viveu em pleno império da força na Roma dos Césares. Olha, Chopin não veio da França, ele era austríaco, né? Lá de trás, Chopin era austríaco, né? Polonês, desculpe.
era polonês. E foi fazer a sua arte na França. Porém, vem lá da Roma dos Césares. Quanto a nós, outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzidos nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza. Para tal desiderato havia o concurso de técnicas incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referidos. Então agora ele vai entrar nos médiuns. Esses aparelhos transcendentes são os médiuns. Aí eu pedi para a Carmen parar aqui para a gente dar ênfase a esse trabalho. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões sob a tutela dos seus guardiães e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo o esplendor. Então esses médiuns eram levados para lá, para ver, assistir e participar dessas reuniões. Mas tinham dificuldade por causa do corpo físico, né? Seria para eles como estímulo ao trabalho mediúnico, assim que se comprometeram ao reencarnar. Instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então os médiuns eram levados para lá, médiuns de confiança deles, para participarem daquelas reuniões e aqui poder traduzir o pensamento deles. Vocês acham que isso é fácil? Servir de intérprete do mundo invisível e meio menos dificultoso. Então é para eles serem intérpretes, um meio menos dificultoso de prepará-los para os desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. E olha só, era um papel para eles desempenharem, já que eles se comprometeram antes de reencarnar. Se comprometeram com a mediunidade, viu, Adilane? Ia chegar aqui e quer reclamar. Não me lembro. Chega aqui e reclama. Então, não me lembro. A dona Ivone está lembrando para você aqui agora. Se esqueceu, acabou de lembrar. Então, empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa ou inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. E os espíritos então ficaram felizes. Oba, vai ser fácil então. Que bom que eles estão aqui. Vai ser fácil a gente passar o nosso pensamento para eles e eles assim esclarecerem a humanidade, como fez a nossa irmã Ivone através dessa obra, né? Tem aquele, não contávamos com a sua astúcia, não tem aquele desenho, como é que é? Não contávamos, porém, com um empeço desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns. De novo, não contávamos, porém, com um empeço desconcertante, que é o pouco desejo. Aqui na página 451. Aqui, ó. Não é aqui, não é aqui. Está até perdido aqui, ó.
Verdade, está aqui. Achou aí? Não contávamos, porém, com o empeço desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns, de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos, que eles julgam defender, quando permanecem incapazes para uma só renúncia, quando se contam incapazes de uma só renúncia, avessos aos altos estudos, a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado. Então o médium tem que estudar. Médium, se quiser ser médium cristão, tem que estudar. Olha quantos médiuns temos aqui estudando conosco hoje. Como é difícil, estão trocando a missa de domingo pela reunião pública de sábado. Estão trocando a hóstia pelo passe. Mas não querem fazer esforço, não querem renunciar. E depois retornam como falidos à pátria espiritual. Então vamos ler. Não contávamos, porém, com um empeço desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avesso aos altos estudos, a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornado no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados como são de faculdades para tanto apropriadas. O médium não vem com faculdades à toa, ele não vem para ser admirado, bajulado. A gente vê médium que quer dar notícia aqui, quer dar mensagem de Jesus Cristo, quer dar mensagem lá dos páramos celestes, e não quer se sacrificar numa reunião de desobsessão, numa reunião de socorro aos suicidas. Ele não quer sacrificar suas horas de lazer, tem que se sacrificar, é necessário, não veio a passeio, médium nenhum veio para passear, veio para trabalhar, veio para estudar, e o iniciado tem que estudar, precisa estudar. A casa oferece isso a todos os médiuns, a todos, horários diferentes, para se aprofundarem num trabalho que se comprometeram no mundo espiritual. Depois vai voltar para lá como? Kikiki. Está aqui, não sei o que estou dizendo não, só estou dando ênfase. É que a dona Ivone é educada, o Camilo também, Leon Denis também. Está aqui. Vou ler de novo. Não contávamos, porém, com o empeço, com a dificuldade desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos, a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado. Então, você tem obrigação de estudar, Adilane, profundamente, e vocês que nos ouvem também. Amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes. Amornados, quer dizer, estão mornos, o morno da ânsia de vômito, ou você é quente ou você é frio, o morno está sempre em cima do muro,
amornados no desamor, a redenção de si próprios e de seus semelhantes. Se ele não tem amor assim, vai ter o semelhante? Aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados, como são, de faculdades para tanto apropriadas, e quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem em efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando na verdade, muitas vezes, mando que se afirme que nada fizeram a fim de merecer do alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. Olha só, aí o médium quer falar de si, colocar o seu interesse pessoal acima do interesse coletivo, da sua interpretação. E a gente vê isso nas comunicações, deturpando mensagens que veio do Chico, mensagens do Emmanuel, através do Chico, de André Luiz, através do Chico, deturpando mensagem. O espírito fala uma coisa, o médium diz outra. Você quer falar, o médium quer teimar. Por quê? Porque não estudam, porque não querem renunciar aos prazeres do mundo, da vida, não querem se sacrificar. O interesse do mundo está na frente, e nós não viemos aqui por isso. O mundo não é proibido, nós estamos no mundo, mas precisamos nos educar. Quem quiser conhecer mediunidade, é obrigatório estudar o Memórias de um Suicida. É de mediunidade o tempo todo se falando aqui. Você não aprende isso aqui em outro lugar. É Devassando o Invisível, é Recordações da Mediunidade, que os médiuns precisam ler, estudar. Tem mediunidade ali que não está nos códigos da doutrina espírita, não está no livro dos médiuns. Mediunidade da Dona Ivone, não está, ela manda estudar, tem que pesquisar. Eu não sei definir o que aconteceu comigo. Como que a gente quer saber de tudo? Como? Acha que sabe tudo, porque fez um cursinho aí de 1 ano, um cursinho sistematizado, acha que sabe tudo. Muitas vezes um curso mal dado por alguém que não entende nada de mediunidade ou do livro dos Espíritos. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto que de quantos se interessam pelo bem da humanidade em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos, como das ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Jesus ainda não conseguiu desprender os médiuns do apego à matéria. Vemo-los, pois, destas divagações. Valemo-nos, pois, destas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente, dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto
muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, enquanto em torno se acumula o serviço do Senhor, por falta de bons obreiros do plano terreno, e a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo, desorientada à falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que lhe desalteraria a alma, desconsolada e entristecida pelo acúmulo das desgraças. Não tem nem mais o que explicar. Dá vergonha, né? A vergonha. Aí caia a nossa ficha. Eu só dei uma entonação aqui, a leitura. Você não está com o livro, mas ficou claro na mente, né? Então nós vamos fazer a nossa prece, encerrar esse estudo. A partir de hoje, retornamos a esse horário, de 8 às 9. Conseguiu chegar às 8? Fernandinho chegou cedo. Estudar, você ligou para o Fernando, avisou para o Fernando? Ele viu, eu falei semana passada, foi. Então de 8 às 9 o Caibá chuta, e de 9 às 10, aí são 5 para as 10, memória de um suicida. Então nós te agradecemos, Jesus, por esta manhã de estudos. Agradecemos a nossa irmã Ivone, que se faz presente junto a nós, o seu carinho, o seu amor, a sua preocupação. Obrigado, querida irmã. Obrigado ao Camilo. Obrigado a Leon Denis. Obrigado ao Altivo e a toda a coluna de espíritos que nos sustentaram neste trabalho, nesta tarefa de divulgação da doutrina espírita, da mediunidade, do Evangelho do Cristo. Obrigado, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ajuda-nos a acordar, a despertar para um mundo maior e pautar as nossas vidas de acordo com o Evangelho do Cristo. Ajuda-nos a sermos criaturas melhores, mais devotadas ao Evangelho, mais devotadas à prática do Evangelho. Envolva a nossa casa de amor, Senhor, em Tuas bênçãos de paz, que ela continue dando frutos, divulgando o Teu Evangelho, divulgando a doutrina espírita. Em nome desses irmãos queridos que aqui citamos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.